Eu me chamo Roberto, tenho 72 anos e moro aqui em São Paulo, bem pertinho do aeroporto de Congonhas. O barulho dos aviões já faz parte da minha rotina há décadas, mas nunca imaginei que um dia o som mais ensurdecedor seria o silêncio que se instalou entre mim e meu próprio filho. Vocês vão ouvir uma história que talvez pareça impossível de acontecer, mas infelizmente é real como o concreto desta cidade gigante. É sobre traição familiar, ingratidão e como, às vezes, a justiça vem de onde menos esperamos. Era uma terça-feira de março quando tudo começou a desmoronar. Eu estava no quintal regando as plantas que minha falecida esposa Marisa tanto amava, quando ouvi a chave girando na fechadura da frente. Pensei que fosse meu filho Carlos voltando mais cedo do trabalho. Ele mora aqui comigo desde que se separou da primeira mulher há uns 5 anos. A casa sempre foi grande demais para mim, sozinho mesmo, então nunca foi problema ter ele por perto. Na verdade, até gostava da companhia, mas quando entrei na sala, não era só o Carlos. Estava lá a Fernanda, a nova namorada dele, carregando 2 malas grandes. Atrás dela vinha uma mulher mais velha, que eu imaginei ser a mãe dela. Estavam sérios com aquela cara de quem vai dar uma notícia ruim. Meu coração já começou a acelerar porque conheço meu filho há 43 anos. E sei quando ele está tramando alguma coisa. Carlos limpou a garganta e disse que precisavam conversar comigo. Sentamos todos na sala, eu na minha poltrona de sempre e eles no sofá. A tensão estava tão pesada no ar que dava para cortar com uma faca. Foi quando ele soltou a bomba que mudaria minha vida para sempre. Pai, a gente precisa que o senhor entenda uma coisa. A Fernanda vai morar aqui agora junto com a mãe dela, a dona Solange. E como a casa é pequena, ele fez uma pausa, olhou para a namorada como se estivesse pedindo força. A gente achou melhor se o senhor fosse morar em outro lugar por um tempo. Juro que por alguns segundos não entendi o que ele estava dizendo. Nossa casa tem 4 quartos, 2 salas, 3 banheiros. Pequena como e outro lugar. Que outro lugar? Eu nasci e cresci nesta casa. Meu pai construiu cada tijolo desta propriedade com as próprias mãos na década de 60. Aqui foi onde conheci minha Marisa, onde criei meus filhos, onde ela morreu nos meus braços há 3 anos. Carlos, eu não tô entendendo direito. Como assim outro lugar? Esta é minha casa, filho. A namorada dele, essa tal de Fernanda, se intrometeu na conversa com uma voz melosa que me deu arrepios na espinha. Seu Roberto, o senhor tem que entender que casais precisam do seu espaço. E minha mãe tá passando por problemas financeiros. Precisa de um lugar para ficar. Temporariamente, claro. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça como o barulho dos aviões que passam aqui em cima. Porque quando alguém fala temporariamente nessas circunstâncias, nunca é temporário de verdade. Meu filho continuou explicando que eles já tinham encontrado uma pensão para idosos muito boa na Zona Leste. Que eu ia gostar, que seria melhor para mim ter companhia de pessoas da minha idade. Uma pensão para idosos, como se eu fosse algum traste velho que não serve mais para nada. E quem vai pagar essa pensão? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Pai, o senhor tem a aposentadoria. E se não dá, a gente ajuda. A gente ajuda. Minha aposentadoria que mal dá para os remédios e as contas básicas. E eles iam ajudar morando de graça na minha casa enquanto eu pagava para morar num quarto minúsculo, dividindo banheiro com estranhos. Naquele momento, uma raiva que eu não sentia há anos começou a subir do estômago até a garganta. Não era só raiva, era decepção, era tristeza. Era a sensação de ter sido traído pela pessoa que eu mais amava no mundo. Porque por mais que a gente brigue, por mais que às vezes não se entenda, filho é filho. Ou pelo menos eu pensava que fosse. Levantei da poltrona devagar. Senti o peso dos meus 72 anos nas pernas, mas também senti algo que não sentia há muito tempo. Determinação. Olhei bem nos olhos do meu filho e disse uma coisa que jamais pensei que sairia da minha boca. Tudo bem, Carlos. Se é assim que você quer, é assim que vai ser. Mas me dá pelo menos até amanhã para arrumar minhas coisas. Ele pareceu aliviado, como se estivesse esperando uma briga muito maior. A namorada sorriu daquele jeito falso que algumas mulheres fazem quando conseguem o que querem. A mãe dela continuou calada, mas vi nos olhos dela um brilho de vitória que me deu ainda mais. Certeza do que eu tinha que fazer naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Fiquei pensando em tudo que havia acontecido, repassando cada palavra, cada gesto. Como é que um filho que eu criei, eduquei, sustentei por 43 anos, podia me expulsar da minha própria casa para agradar uma mulher que conhecia? Há menos de 1 ano, lembrei de quando ele era pequeno e tinha medo de tempestade. Vinha correndo para o meu quarto no meio da noite. E eu deixava ele dormir entre mim e a Marisa. Lembrei de quando ele quebrou o braço jogando futebol e passei 3 dias sem sair do hospital. Lembrei dos sacrifícios que fiz para pagar a faculdade dele. Das vezes que deixei de comprar coisas para mim para que ele não passasse vontade de nada. E agora estava ali, aos 72 anos, sendo expulso da minha casa como se fosse um invasor.
Mas vocês sabem, o que mais me doía? Não era nem a ingratidão. Era perceber que meu filho havia se tornado uma pessoa que eu não conhecia. O menino que eu criei jamais faria uma coisa dessas. Então onde foi que eu errei? Onde foi que falhei como pai? De madrugada? Lá pelas 4 horas. Levantei e fui para o escritório. Abri a gaveta da escrivaninha onde guardo todos os documentos importantes da família. A escritura da casa, certidões, os contratos, tudo estava ali organizadinho do jeito que a Marisa deixou antes de morrer. Foi mexendo nesses papéis que me veio a primeira ideia do que eu podia fazer para reverter aquela situação. Vocês vão ver que às vezes a solução está bem debaixo do nosso nariz. Mas a gente só enxerga quando a necessidade aperta. A escritura da casa estava no meu nome. Óbvio. Sempre esteve. Meu pai me deixou a casa quando morreu em 86. E desde então eu sou o único proprietário legal do imóvel. Carlos nunca teve participação nenhuma na propriedade, apesar de morar aqui de graça há 5 anos. Mas havia uma coisa que eu tinha feito alguns meses depois da morte da Marisa. Numa época em que estava muito deprimido e achando que ia morrer, logo também, fiz um testamento deixando tudo para o Carlos, incluindo a casa. E também, numa decisão que agora me parecia mais burra da minha vida, havia dado uma procuração bem ampla para ele, permitindo que tomasse decisões sobre os meus bens caso eu ficasse impossibilitado por doença ou qualquer outra razão. Na época, parecia uma atitude responsável de um pai que queria facilitar a vida do filho. Agora eu via que tinha sido ingenuidade pura. Carlos provavelmente sabia dessa procuração e se sentia dono da casa mesmo eu ainda estando vivo e lúcido. Peguei todos os documentos e coloquei numa pasta. Já sabia qual seria meu primeiro destino quando o dia clareasse. O sol ainda estava nascendo quando saí de casa carregando 2 sacolas com roupas e objetos pessoais. Carlos estava dormindo, assim como a namorada e a sogra. Antes do ser, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui arrumar um lugar para morar. Volto para buscar o resto das minhas coisas. Peguei um táxi e fui direto para o cartório onde meu advogado, Dr. Henrique, tinha escritório. Conhecia ele há mais de 20 anos. Foi quem cuidou de todos os trâmites quando a Marisa morreu. Um homem sério, competente e que sempre foi muito honesto comigo. Cheguei lá às 8 da manhã. Assim que abriu, a secretária estranhou me ver tão cedo e com aquela cara de poucos amigos, mas me levou direto para a sala do Dr. Henrique. Expliquei tudo para ele, desde o pedido de expulsão até a descoberta de que talvez meu filho estivesse se aproveitando da procuração que eu havia dado. O advogado me ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações, balançando a cabeça negativamente em alguns momentos. Quando terminei de contar, ele ficou alguns minutos analisando os documentos que eu tinha levado. Então levantou os olhos e me deu a notícia que mudou tudo. Seu Roberto, essa procuração que o senhor deu para seu filho é bem ampla mesmo. Mas tem um detalhe importante. Ela só passa a valer se o senhor ficar comprovadamente incapacitado. Enquanto o senhor estiver lúcido e em pleno gozo das suas faculdades mentais, continua sendo o único dono legal de todos os seus bens. E o testamento? Perguntei. O testamento só vale depois que o senhor morrer. Enquanto estiver vivo, pode mudar quantas vezes quiser. Foi nesse momento que o plano começou a se formar na minha cabeça. Não era um plano de vingança, era um plano de justiça, porque existe diferença entre as duas coisas e vocês vão entender qual é. Dr. Henrique me explicou que eu podia revogar a procuração imediatamente, bastava assinar alguns documentos, também podia fazer um novo testamento mudando os beneficiários. E mais importante ainda, sendo o único proprietário da casa, eu tinha o direito legal de decidir quem podia ou não morar lá. Mas doutor, e se eles se recusarem a sair? Perguntei. Então será caso de polícia. Seu filho está morando na casa como convidado seu. Se deixar de ser bem-vindo, torna-se invasor. A palavra que eu nunca pensei que usaria para descrever. Meu próprio filho, passamos a manhã toda tratando da papelada. Revogei a procuração e fiz um novo testamento, desta vez deixando a casa para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Parecia irônico, mas era apropriado também pedir para o Dr. Henrique redigir uma notificação legal para que Carlos, Fernanda e a mãe dela desocupassem o imóvel em 48 horas. Tudo muito formal, tudo muito legal. Por volta das 2 da tarde, estava tudo pronto. Peguei outro táxi de volta para casa, mas desta vez não estava mais como um velho expulso pelo filho ingrato. Estava voltando como proprietário legal, dando fim a uma invasão. Quando cheguei, a casa estava uma bagunça. Fernanda e a mãe tinham espalhado as coisas delas por toda parte. Havia sacolas de roupas na sala, produtos de beleza no banheiro, comida diferente na cozinha. Em menos de 24 horas, elas já tinham se apossado do espaço como se fossem donas. Carlos estava assistindo televisão no sofá, tudo relaxado como se não tivesse acabado de expulsar o próprio pai de casa. Quando me viu entrar, fez uma cara de surpresa. Pai, pensei que o senhor tinha ido direto para a pensão. Mudei de planos,
Respondi, colocando a pasta com os documentos em cima da mesa de centro. Na verdade, mudei várias coisas. Chamei todos para a sala e, com a mesma solenidade que ele havia usado comigo no dia anterior, fiz meu anúncio. Pessoal, recebi uma visita do meu advogado hoje e descobri algumas coisas interessantes sobre minha situação legal. Primeiro, EU. Sou o único proprietário desta casa e tenho o direito de decidir quem entra e quem sai dela. Segundo, a procuração que dei para você, Carlos, foi revogada hoje de manhã. Terceiro, vocês têm 48 horas para desocupar minha propriedade. Silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer avião de Congonhas. Carlos ficou branco que nem papel. Fernanda abriu a boca, mas não saiu som nenhum. A mãe dela foi a primeira a reagir. O senhor não pode fazer isso. Nós já estamos instaladas aqui. Posso sim, dona Solange, e já fiz. Tá tudo aqui documentado. Mestre, a notificação legal. Carlos leu tudo, passou a mão pelos cabelos, começou a andar de um lado para o outro na sala. Quando terminou de ler, me olhou com uma expressão que misturava raiva, surpresa e algo que talvez fosse respeito. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Onde é que a gente vai morar? Não é problema meu, filho. Ontem vocês disseram que eu tinha que me virar sozinho. Hoje é a vez de vocês. Fernanda começou a chorar, mas eram lágrimas falsas, daquelas que algumas pessoas fazem quando percebem que a manipulação não está funcionando. Seu Roberto, por favor, seja razoável. Minha mãe não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de me expulsarem da minha própria casa. O que aconteceu depois foi uma das cenas mais constrangedoras da minha vida. Carlos tentou argumentar. Fernanda chorou de verdade desta vez. A mãe dela começou a me xingar. Mas eu me mantive firme. Não era crueldade, era necessidade. Às vezes a gente precisa tomar atitudes drásticas para que as pessoas entendam o valor daquilo que perderam. Durante as 48 horas seguintes, a casa virou um campo de batalha. Eles tentaram de tudo: súplicas, ameaças, chantagem. Carlos chegou até a dizer que eu estava senil e precisava de ajuda médica. Mas todos os documentos estavam em ordem, minha mente estava lúcida e meu direito estava garantido. Na manhã da quinta-feira, véspera do prazo final, Carlos veio conversar comigo sozinho. Sentamos na varanda dos fundos, no mesmo lugar onde costumávamos tomar café juntos nos fins de semana. Pai, a gente pode conversar como dois homens adultos, claro, filho. O senhor realmente vai colocar a gente na rua? Olhei bem nos olhos dele e vi ali o meu menino de novo. O garoto assustado que vinha correndo para meu quarto quando tinha pesadelo. Mas também vi o homem que tinha me traído, que tinha escolhido uma mulher que conhecia há meses em vez do pai que o criou. Carlos, você me expulsou da minha própria casa para agradar uma namorada. Você acha que isso é coisa que se faz com um pai? Ele baixou a cabeça. Pai, eu sei que foi errado. Mas a Fernanda estava pressionando muito. Dizia que enquanto o senhor estivesse aqui, ela não se sentiria em casa. E você escolheu ela em vez de mim. Não foi bem assim. Foi exatamente assim, Carlos. Você me deu 48 horas para sumir da sua vida. Agora eu tô dando o mesmo prazo para vocês. Ele ficou calado por alguns minutos. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. O que eu preciso fazer para o senhor me perdoar? Essa pergunta me pegou desprevenido. Eu estava preparado para discussão, para briga, para lágrimas. Não estava preparado para arrependimento genuíno. Você quer mesmo minha resposta? Ou está perguntando isso porque quer continuar morando aqui de graça? Eu quero sua resposta. Pai, de verdade, pensei bem antes de responder. Porque perdão não é coisa que se dá de qualquer jeito. Perdão precisa vir acompanhado de mudança real, de arrependimento verdadeiro. Primeiro você termina com essa mulher que foi capaz de fazer você expulsar seu próprio pai de casa. Segundo, você pede desculpas de verdade, não essas desculpas pela metade que você está dando. Terceiro, você prova que entendeu o que fez de errado e que nunca mais vai repetir. Carlos assentiu com a cabeça. E se eu fizer tudo isso, o senhor deixa eu continuar morando aqui? Talvez, mas com regras bem claras desta vez. Naquela tarde presenciei uma das conversas mais tensas que já vi na vida. Carlos chamou Fernanda para uma conversa particular no quarto. Eu não escutei o que foi dito, mas pelos gritos que saíam de lá não foi nada agradável. Quando saíram do quarto, Fernanda estava com os olhos vermelhos de tanto chorar e Carlos parecia ter envelhecido 10 anos. Eles se dirigiram até mim na sala. Seu Roberto, disse Fernanda com a voz trêmula, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. Foi ideia minha pedir para o senhor sair de casa e eu sei que foi errado. Olhei para ela e depois para meu filho. E agora? Carlos respondeu. Pai, eu terminei com a Fernanda e tô pedindo desculpas de coração pelo que fiz. O senhor tem razão, foi uma traição imperdoável. Vocês podem pensar que nesse momento eu fiquei feliz. Que tudo se resolveu e vivemos felizes para sempre. Mas a vida não é conto de fadas. O que eu senti foi uma mistura de alívio, tristeza e cansaço.
Alívio porque meu filho havia reconhecido o erro. Tristeza porque vi que o relacionamento dele tinha acabado por minha causa, mesmo que a culpa não fosse minha. E cansaço porque aquela situação toda tinha me desgastado muito emocionalmente. Fernanda e a mãe dela fizeram as malas naquela mesma noite e saíram de casa na manhã seguinte. Não houve despedidas, não houve abraços. Elas simplesmente sumiram das nossas vidas como tinham aparecido. De repente, Carlos e eu ficamos sozinhos na casa pela primeira vez em quase um ano. O silêncio era estranho, carregado de coisas não ditas, de mágoas que ainda precisavam ser curadas. Nos dias seguintes, meu filho se esforçou para mostrar que estava arrependido. Voltou a me ajudar com as tarefas da casa, a fazer companhia. Durante as refeições, a assistir os jogos do Corinthians comigo no domingo. Mas havia uma distância entre nós que não existia antes. Uma noite, mais ou menos uma semana depois de Fernanda ter ido embora, Carlos bateu na porta do meu quarto. Pai, posso entrar? Claro, filho. Ele sentou na beirada da cama, do mesmo jeito que fazia quando era criança e queria conversar sobre alguma coisa importante. Pai, eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. E sei que as coisas nunca mais vão ser como eram antes entre nós. Por que você fez aquilo, Carlos? Essa é a única coisa que eu realmente preciso entender. Ele suspirou fundo antes de responder. Pai, depois que a mãe morreu, o senhor ficou muito deprimido. E eu achei que estava cuidando bem do senhor, sendo um bom filho. Mas quando conheci a Fernanda, ela começou a colocar coisas na minha cabeça. Que tipo de coisas? Que o senhor estava me usando, que eu nunca ia conseguir ter uma vida própria, morando aqui, que o senhor era manipulador e possessivo. Ela falava isso todos os dias. Até que eu comecei a acreditar. Aquilo explicava muita coisa. Manipulação psicológica é uma das armas mais eficazes que existem, especialmente quando vem de alguém por quem estamos apaixonados. E você acreditou nela em vez de acreditar em 43 anos de convivência comigo, pai, eu estava apaixonado. E quando a gente está apaixonado, às vezes faz burrada. Às vezes faz burrada não justificava ter expulsado o próprio pai de casa, mas eu entendia o que ele queria dizer. O amor pode cegar qualquer pessoa, pode fazer com que tomemos decisões que em circunstâncias normais jamais tomaríamos. Carlos, você acha que consegue confiar no seu julgamento sobre as pessoas daqui pra frente? Aprendi uma lição que nunca vou esquecer, pai. Nunca mais vou deixar alguém falar mal do senhor perto de mim. Essa conversa foi o primeiro passo para a nossa reconciliação de verdade. Mas o processo ainda levou meses. Confiança quebrada não se reconstrói da noite para o dia. Estabeleci algumas regras para que Carlos pudesse continuar morando na casa. Primeira, ele pagaria uma ajuda de custo mensal para as despesas. Segunda, qualquer namorada nova teria que ser apresentada a mim antes de pisar na casa. Terceira, decisões sobre a casa seriam sempre minhas, já que eu era o proprietário. Quarta, ele teria que me acompanhar nas consultas médicas e compromissos importantes, cumprindo de verdade o papel de filho responsável. Carlos aceitou todas as condições sem reclamar. E mais importante, cumpriu todas elas religiosamente. Com o passar dos meses, nossa relação foi se normalizando. Voltamos a conversar sobre futebol, sobre trabalho, sobre as memórias da mãe dele, mas sempre havia uma camada de prudência da minha parte que não existia antes. Eu havia aprendido que até mesmo o filho mais amado pode nos decepcionar quando menos esperamos. 6 meses depois do episódio com Fernanda, Carlos começou a namorar uma moça chamada Patricia que trabalhava no mesmo escritório que ele. Desta vez ele me apresentou ela logo no segundo encontro. Patricia era completamente diferente de Fernanda. Mais simples, mais respeitosa, sem aquele ar de superioridade que a outra tinha. Quando ela soube da história do que tinha acontecido comigo, ficou horrorizada. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessas? Perguntou. Expulsar um idoso da própria casa? É crueldade pura. A reação dela me tranquilizou. Era sinal de que Carlos havia aprendido mesmo a escolher melhor as companhias. Patricia começou a frequentar nossa casa regularmente, sempre se oferecendo para ajudar com alguma coisa, sempre tratando a mim com carinho e respeito. Quando eu noivos, 1 ano depois, ela fez questão de pedir minha bênção. Seu Roberto, eu quero que o senhor saiba que jamais vou tentar colocar o Carlos contra o senhor. Família é sagrada para mim. Foi a primeira vez desde a morte da Marisa que senti que nossa família estava completa de novo. O casamento deles foi simples. Aqui mesmo no quintal de casa, embaixo da jabuticabeira que minha esposa plantou 20 anos atrás, poucos convidados. Comida caseira, muito amor envolvido. Patricia não quis festa grande. Disse que preferia gastar o dinheiro com uma viagem de lua de mel simples e guardar o resto para o futuro, depois do casamento. Eles continuaram morando aqui comigo. Mas agora a dinâmica da casa era completamente diferente. Patricia assumiu algumas tarefas domésticas que estavam pesadas demais para mim. Carlos voltou a ser presente carinhoso e eu me senti útil de novo, ajudando com a experiência de vida e os conselhos de quem já viveu muito.
Um dia, quase 2 anos depois do episódio com Fernanda, Carlos me trouxe uma notícia que me deixou muito emocionado. Pai, a Patricia tá grávida. O senhor vai ser avô. Naquele momento, senti que o círculo havia se fechado. A vida havia me dado uma segunda chance de ter uma família unida, de ver minha casa cheia de amor de novo, quando meu neto nasceu. Pedro Roberto, em homenagem a mim, entendi que tudo aquilo que havia acontecido talvez tenha sido necessário. Às vezes precisamos passar por situações difíceis para descobrir do que somos capazes, para aprender lições importantes sobre a vida. Hoje, aos 75 anos, vejo Pedro engatinhando pelo mesmo chão onde meu filho brincou 40 anos atrás. Vejo Carlos sendo um pai dedicado e um filho atencioso. Vejo Patricia cuidando de todos nós com carinho genuíno. E às vezes, quando estou regando as plantas no quintal e escuto um avião passando lá em cima, penso no que teria acontecido se eu tivesse simplesmente aceito ser expulso da minha casa. Estaria hoje num quarto de pensão, sozinho, amargo, esperando a morte chegar. Mas não foi isso que aconteceu. Porque aprendi que mesmo aos 72 anos, mesmo depois de décadas sendo uma pessoa gentil e acomodada, a gente pode descobrir uma força interior que nem sabia que existia. História que vocês acabaram de ouvir não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre o direito de defender aquilo que é nosso, mesmo quando quem ameaça é a pessoa que mais amamos no mundo. É sobre aprender que perdoar não significa aceitar ser pisoteado, que amor verdadeiro exige respeito mútuo, que o família se constrói com carinho, mas se mantém com limites bem definidos. Muitas pessoas me perguntam se eu não me arrependo de ter sido tão duro com meu filho. Se não acho que exagerei na reação, minha resposta é sempre a mesma: se eu não tivesse reagido daquela forma, hoje ele ainda estaria achando que pode fazer qualquer coisa comigo, porque sou velho e dependente. O respeito que ele tem por mim hoje foi conquistado naquele momento em que mostrei que, mesmo idoso, ainda sou dono da minha vida e das minhas decisões. A casa continua sendo minha. O testamento continua deixando tudo para a instituição de caridade, porque aprendi que bens materiais podem ser usados como arma contra nós. Mas agora isso não importa mais, porque minha família entende que o que me pertence deve ser respeitado. Enquanto eu estiver vivo, Carlos aprendeu que pai não é banco. Não é depósito de lixo emocional, não é saco de pancada para frustrações conjugais. Pai é uma pessoa que merece consideração, carinho e respeito, independentemente da idade que tenha. Patricia aprendeu, através do exemplo negativo de Fernanda, que uma esposa inteligente fortalece os laços familiares em vez de destruí-los, que uma boa nora traz união, não discórdia. E eu aprendi que nunca é tarde para impor limites, para defender nossa dignidade, para mostrar que experiência de vida também é uma forma de força. Hoje, quando vejo meu netinho brincando no quintal, penso que ele está crescendo numa casa onde 3 gerações convivem em harmonia, onde o respeito aos mais velhos é ensinado pelo exemplo, não só por palavras. Pedro Roberto vai crescer sabendo que o bisavô construiu esta casa com as próprias mãos, que o avô quase perdeu tudo por causa de uma escolha errada, mas soube reconhecer o erro e se redimir. Vai aprender que família é sagrada, mas que isso não dá direito a ninguém de abusar do amor que recebe. As plantas que minha Marisa plantou continuam florescendo no quintal. A jabuticabeira dá frutos todos os anos. A casa continua de pé, sólida como a educação que meu pai me deu e que tentei passar para meu filho. Às vezes Carlos me agradece por ter sido firme naquele momento. Diz que foi a lição mais importante que recebeu na vida adulta, que salvou não só nossa relação, mas também o casamento dele, porque aprendeu a não deixar terceiros interferirem na harmonia familiar. Patricia sempre diz que se sente sortuda por ter encontrado uma família que sabe resolver problemas na conversa, que não varre os conflitos para debaixo do tapete, que aprendeu muito comigo sobre como lidar com situações difíceis sem perder a classe. E quando o Pedro crescer, vai ouvir esta história. Vai saber que o bisavô não era um velhinho inofensivo que aceitava qualquer coisa. Vai aprender que idade não é sinônimo de fraqueza, que experiência pode ser nossa maior arma na hora do aperto. Porque no final das contas, a vida nos ensina que respeito não se pede, se conquista. Que amor sem limites vira permissividade. Que família unida não é aquela que nunca briga, mas aquela que sabe brigar de forma construtiva e se reconciliar quando necessário. Esta casa já viu muita coisa nestes anos todos. Viu nascimentos, mortes, casamentos, brigas, reconciliações, mas nunca tinha visto um filho expulsar o próprio pai. E depois ter que engolir a própria língua quando descobriu que o velho não era tão indefeso quanto parecia. O barulho dos aviões de Congonhas continua fazendo parte da nossa rotina. Mas agora, quando escuto esse som, não penso mais em partida. Penso em chegada, penso em pessoas voltando para casa, para suas famílias, para seus lugares no mundo, porque foi isso que aconteceu comigo. Depois de quase ser expulso da minha própria casa,
acabei descobrindo meu verdadeiro lugar nela. Não como um hóspede indesejado, mas como o patriarca respeitado que sempre deveria ter sido. A história que contei para vocês aconteceu há 3 anos. Desde então, muita coisa mudou para melhor. Pedro já tá falando, chamando-me de vovô Beto com aquela vozinha doce que derrete qualquer coração. Carlos se tornou gerente na empresa onde trabalha e nunca mais precisou depender financeiramente de mim. Patricia está grávida de novo. Desta vez de uma menina que vai se chamar Marisa, em homenagem à minha falecida esposa. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido em mim mesmo. Descobri que ser idoso não significa ser invisível. Ter 75 anos não me torna menos importante ou menos digno de respeito. Que experiência de vida é um bem precioso que devemos valorizar e defender. Muitos amigos da minha idade passaram por situações parecidas. Seu Joaquim, meu vizinho de 3 casas, foi praticamente abandonado numa casa de repouso pelos filhos que queriam vender a casa dele para dividir o dinheiro. Dona Maria, da padaria, teve a aposentadoria controlada pela nora durante anos, recebendo apenas uma mesadinha do próprio dinheiro. Quando conto minha história para eles, vejo nos olhos uma mistura de admiração e arrependimento. Admiração por eu ter tido coragem de reagir. Arrependimento por eles não terem feito o mesmo quando tiveram oportunidade. Roberto, me disse seu Joaquim outro dia, eu queria ter a sua coragem. Deixei meus filhos me convencerem que casa de repouso era melhor para mim. E agora vejo que foi só uma forma de se livrarem do estorvo. Isso me deixa triste, porque percebo quantos idosos estão passando por situações de desrespeito e abuso sem saber que têm direitos, sem saber que podem lutar contra isso. Por isso decidi fazer mais do que apenas contar minha história. Comecei a frequentar um grupo de apoio para idosos na paróquia aqui do bairro. Lá, compartilho minha experiência e ajudo outros a entenderem que não precisam aceitar ser maltratados pelos próprios filhos. Foi assim que conheci Dona Rosa, uma senhora de 80 anos que estava sendo chantageada pelo filho viciado em drogas. Ele ameaçava se matar se ela não desse dinheiro para ele, e a coitada vivia angustiada sem saber o que fazer. Levei ela no meu advogado, Dr. Henrique, que explicou que chantagem é crime, mesmo quando vem de um filho. Hoje, 2 anos depois, o rapaz está internado numa clínica de reabilitação, pagando o próprio tratamento com o dinheiro que conseguiu ganhando numa oficina mecânica. E Dona Rosa recuperou a paz. Conheci também seu Francisco, que descobriu que a filha estava desviando sua aposentadoria há 5 anos. Com a ajuda de um contador amigo meu, conseguimos provar o desvio e obrigar ela a devolver o dinheiro. Seu Francisco não quis processar a filha criminalmente, mas estabeleceu limites claros sobre o controle das finanças. Cada história que ouço, cada pessoa que ajudo me faz entender que minha experiência com Carlos não foi única. Existe uma epidemia silenciosa de abuso contra idosos dentro das próprias famílias, e a maior parte das vítimas não reage porque acha que não tem alternativa, que é assim mesmo que deve ser, mas não é assim que deve ser. Envelhecer não significa perder direitos. Não significa aceitar desrespeito. Não significa se tornar um fardo que a família tem que aguentar. Patricia sempre me incentiva nesse trabalho voluntário. Seu Roberto, ela diz, o Senhor está ajudando muita gente a descobrir que ainda tem valor, que ainda pode lutar pelos seus direitos. Isso é lindo. E Carlos, que no início ficava um pouco constrangido quando eu contava nossa história para outras pessoas, hoje tem orgulho da mudança. Pai me disse semana passada, o Senhor me ensinou que amor de verdade inclui respeito. Estou tentando ensinar isso para o Pedro desde pequenininho. E é verdade. Vejo o Milky Neto, com seus 3 anos, sempre pedindo, por favor, e falando obrigado. Vejo Carlos conversando com ele sobre a importância de ser gentil com os avós, de ajudar os mais velhos. Vejo uma nova geração sendo criada com valores que talvez tenham se perdido em algum lugar do caminho. Porque o que aconteceu comigo foi também reflexo de uma sociedade que desvaloriza os idosos, que vê a velhice como uma doença, como um problema a ser resolvido, que acha normal empurrar os mais velhos para casas de repouso ou trotelós, como Crian, as incapazes mais idoso. Não é criança. Idoso é adulto com experiência, com história, com direitos que devem ser respeitados. E quando deixamos de ser respeitados, temos o dever de lutar por esse respeito. Não só por nós, mas por todos os que vêm atrás. Outro dia, Pedro me perguntou por que eu tinha brigado com o papai dele. Era uma pergunta difícil de responder para uma criança, mas tentei ser honesto dentro do que ele podia entender. Vovô Beto, o papai foi malvado com você? Não, meu netinho. O papai não foi malvado. Ele só esqueceu de me respeitar. E eu tive que lembrá-lo disso. E agora ele lembra. Agora ele lembra. E você também vai sempre lembrar de respeitar o vovô, não vai? Vou sim! Eu amo o vovô Beto! Essas conversas com Pedro me enchem de esperança. Porque vejo que é possível criar uma criança que valoriza os mais velhos, que entende que experiência é um tesouro, não um fado. Minha história poderia ter terminado de forma muito diferente. Eu poderia estar hoje numa pensão amargurado,
esperando visitas raras de um filho que me via como obrigação. Poderia ter aceito ser descartado como um móvel velho que não serve mais, mas escolhi Luther. Escolhi mostrar que ainda tinha valor, que ainda era dono da minha vida. E essa escolha mudou não só meu destino, mas o destino de toda a minha família. Carlos hoje é um homem melhor, um marido melhor, um Poe Meller. Aprendeu que relacionamentos se baseiam em respeito mútuo, não em hierarquias onde uns têm mais direitos que outros. Patrícia entrou na nossa família sabendo desde o início que eu era uma pessoa a ser respeitada. Nailed. Isso criou uma base sólida para nossa convivência, baseada em carinho genuíno, não em obrigação. E Pedro está crescendo numa casa onde 3 gerações se respeitam, se ajudam, se amam de verdade. Onde conflitos são resolvidos na conversa. Onde limites são respeitados. Onde cada um tem seu lugar e sua importância. Às vezes me pergunto o que minha Marisa pensaria de tudo isso. Tenho certeza de que ficaria orgulhosa de ver que não me deixei abater, que soube defender nossa casa, nossa família, nossos valores. Ela sempre dizia que eu era forte demais para deixar qualquer um me pisotear. Roberto falava com aquele jeito carinhoso dela: você é teimoso que nem mula quando quer alguma coisa. E isso é bom, porque teimoso não desiste fácil. Tinha razão. Fui teimoso para não aceitar ser expulso da minha casa. Fui para exigir respeito. Fui teimoso para não desistir da reconciliação com meu filho. E hoje, 3 anos depois, posso dizer que valeu a pena toda a dor, todo o desgaste, toda a angústia daqueles dias. Porque o que conquistei foi muito mais do que o direito de morar na minha própria casa. Conquistei o respeito da minha família, a admiração dos meus amigos e, principalmente, a certeza de que ainda sou capaz de lutar pelo que acredito. Esta casa onde estou agora, regando as plantas da Marisa enquanto ouço Pedro brincando no quintal e Patrícia cantarolando na cozinha, não é apenas o lugar onde moro, é o símbolo da minha vitória sobre a resignação, sobre a ideia de que idoso tem que aceitar qualquer coisa. É a prova de que nunca é tarde para mostrar quem somos realmente. Que experiência de vida não serve só para contar histórias do passado, mas para enfrentar os desafios do presente. E quando minha hora chegar, quando eu não estiver mais aqui para regar essas plantas e ouvir o barulho dos aviões de Congonhas, quero que Pedro se lembre do bisavô que não se deixou vencer, que lutou até o fim pela dignidade e pelo respeito. Pela família, quero que ele conte esta história para os filhos dele, para que nunca se esqueçam de que somos todos responsáveis por cuidar uns dos outros, mas sem nunca perder nossa própria identidade no processo. Porque no final das contas, esta não é apenas a história de um idoso que foi expulso de casa pelo filho. É a história de qualquer pessoa que um dia precisou escolher entre aceitar uma injustiça ou lutar contra ela. É a história de todos nós que em algum momento da vida precisamos mostrar do que somos feitos, precisamos provar nosso valor, precisamos defender nosso lugar no mundo. E a lição que fica é simples. Não importa a idade que tenhamos, não importa quanto dependamos dos outros, sempre temos o direito de exigir respeito. Sempre temos o direito de ser tratados com dignidade. Sempre temos o direito de lutar por nosso lugar ao sol.